Os europeus, sobretudo a Alemanha, estão de olho em uma coisa que o Brasil tem de sobra: energia limpa. Isso pode fazer do país o principal fornecedor do que está sendo chamado de combustível do futuro, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é um dos principais motores da neutralidade de carbono que a Alemanha e outros países da União Europeia querem alcançar até 2050. Não por acaso, foi um dos temas centrais da visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil. Eu vou te ajudar a entender o que está por trás dessa quase corrida do ouro pelo hidrogênio e o protagonismo brasileiro na transição energética da Europa. Bom, vamos começar nossa conversa pelo básico. O que é, afinal, o hidrogênio verde e por que ele interessa tanto os europeus? Primeiro, o hidrogênio é o elemento mais comum do universo. Aqui na Terra está em plástico, fertilizante, tinta, produto de limpeza. Mas ele é mais abundante no nosso planeta numa forma composta que com certeza você conhece: H2O, ou seja, água. 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Só que o que tem um inovador potencial energético, na verdade, é o hidrogênio puro. 1 litro de hidrogênio contém 3 vezes mais energia que 1 litro de gasolina, com a vantagem que o hidrogênio não libera substâncias nocivas quando é queimado. E onde entra o hidrogênio verde nessa história? Por que a gente ouve a Alemanha falar tanto nele? Para responder, eu vou ter que explicar como o hidrogênio puro é gerado. Ele tem sido extraído majoritariamente do gás natural num processo chamado de reforma a vapor. Que processo é esse? O processo consiste em misturar o principal componente do gás natural, o metano, com vapor de água. O resultado é água, CO2 e hidrogênio puro. Pois é, tem CO2 envolvido na equação quase do começo ao fim, o que não é bom. E é aí que a gente começa a chegar perto da tabela de cores do hidrogênio. Sim, cores, é mais de uma. Tem o cinza, azul e o que todo mundo quer, o verde. O cinza é o que é produzido principalmente do gás natural usando energia de combustíveis fósseis, como diesel ou carvão, e que envolve a liberação de gás carbônico na atmosfera, ou seja, energia suja. O azul é o extraído do gás natural também queimando combustíveis fósseis, mas o CO2 resultante acaba sendo capturado e enterrado no solo. O verde, tão desejado pela União Europeia, é obtido a partir da água e usando apenas energia de fontes renováveis. Por isso, é a versão mais ecológica, mas a que também demanda quantidades enormes de eletricidade para ser gerada, ou seja, mais cara. Mas por que esse interesse europeu tão grande no hidrogênio verde? Se a gente considerar os desdobramentos da guerra na Ucrânia, a resposta mais fácil e até óbvia é: como os alemães e outros países da União Europeia são em grande parte dependentes do gás russo, eles precisam com urgência de alternativas energéticas. Melhor ainda, se forem limpas. E em parte é isso mesmo, mas a Alemanha, por exemplo, já vinha se movendo há algum tempo na direção do hidrogênio verde. Em 2020, ele já tinha sido escolhido pela Alemanha e pela União Europeia como meio para alcançar a neutralidade na emissão de carbono até 2050. No ano em que a pandemia começou, a Alemanha também definiu um pacote de estímulo econômico que priorizava tecnologias verdes, e o hidrogênio estava lá na lista. A ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulze, a mesma que esteve no Brasil, disse na época que investir no hidrogênio era uma forma de fortalecer a proteção do clima e recuperar a economia. Ou seja, não foi a guerra que abriu os olhos da Europa, não. Ela deu sim foi um empurrão daqueles, sobretudo se a gente considerar o caso da Alemanha. O país teve que recorrer, por exemplo, ao poluente carvão para dar conta da demanda energética. A Alemanha, aliás, tem pouco mais da metade da matriz energética suja, e o contexto europeu não é melhor não. A matriz energética da União Europeia é 70% baseada em combustíveis fósseis. O bloco esgotou o potencial hidrelétrico e os parques eólicos e solares não são estáveis. Dependem de vento e sol, que por aqui nem sempre são constantes. E é aí que entra a parceria estratégica com o Brasil para resolver esse problema. O Brasil já tem a maior parte da matriz energética de fontes renováveis, o que inclui a energia hidrelétrica e uma oportunidade de expandir a geração de energia solar e eólica pelas condições climáticas favoráveis. Ou seja, tem tudo para virar um exportador de hidrogênio verde se as condições para isso forem viabilizadas. E o que é que a Alemanha está querendo? No fundo é simples: viabilizar essas condições para ter de quem comprar o hidrogênio, já que não consegue produzir o suficiente por conta própria. Uma das metas alemãs é estimular a produção em outros lugares que mais tarde exportariam o insumo. O Brasil está na mira, assim como países do sul da Europa e da África. O cenário brasileiro parece mesmo promissor e o Nordeste é o grande protagonista. É lá onde está atualmente a articulação mais intensa, o maior número de projetos. Para ser mais específico, no Ceará e na Bahia,
onde está sendo até construída uma fábrica de hidrogênio verde. Ela deve começar a funcionar para valer em 2024. O Nordeste é estratégico porque já conta com uma infraestrutura montada de parques de energia eólica e solar, alguns inclusive ligados a eletrolisadores, que separam o hidrogênio. Outro aspecto favorável é a localização dos portos nordestinos, o que facilitaria o transporte de hidrogênio, que exige uma logística complexa. Num futuro não muito distante, o Brasil também poderia virar uma potência competitiva em termos de preço do hidrogênio. Projeções de diferentes institutos sugerem que o Brasil vai ser capaz de comercializar o quilo do hidrogênio verde a $1 ou até menos, e esse é o preço hoje do hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis. O sujo, o verde, pode ser até 4, 5 vezes mais caro. Aí a gente volta a entender por que a Alemanha quer tanto essa aproximação com o Brasil. É tudo estratégia pensando nas duas crises globais do nosso tempo, climática e energética. E nada impede que em breve outras potências mundiais queiram fazer negócio com os brasileiros. Agora, a gente não falou muito para que serve o hidrogênio. Para ficar só em um exemplo, que talvez seja o mais importante do ponto de vista climático, combustível. A Alemanha anunciou ano passado testes com um trem movido a hidrogênio, um substituto do trem movido a diesel, emissão zero de CO2. Também foi apresentado no país em 2020 o primeiro caminhão com motores elétricos alimentados por células de hidrogênio. Esse uso pode ser estendido a carros e navios, só que dependeria de uma rede de postos de abastecimento. Esse é o desafio, evitar a queima de combustíveis fósseis, motor do aquecimento global. Mas olha, o hidrogênio verde está longe de ser uma salvação imediata, absoluta, envolve riscos, custos com a infraestrutura, distribuição, e ele só é possível, como eu mencionei ao longo do vídeo, a partir da expansão das energias renováveis. Sem isso, não tem hidrogênio verde, menos ainda economia de baixo carbono.